Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Práticas para a Prosperidade. Hoje vamos falar sobre a montagem de uma carteira de investimento. Essa carteira vai ter o intuito de gerar renda para as despesas futuras do meu filhote. Para quem não sabe, meu filho tem 3 anos. Essa carteira vai ser para gerar renda que vai suprir as necessidades futuras do meu filho. Então vamos falar sobre os princípios importantes para iniciar os investimentos. Antes de mais nada, vamos definir os objetivos. Como eu já falei, o objetivo dessa carteira vai ser suprir gastos do longo prazo do meu filho. Ela pode ajudar nos estudos futuros, assim como a liberdade financeira no longo prazo. Ela também pode, daqui a pouco, estar ajudando nas despesas que a gente tem mensalmente com o meu filho. Lembrando que o meu filho tem apenas 3 anos e não há intenção de utilizar esse dinheiro no curto prazo. Agora que já temos o objetivo definido, cabe lembrar que isso é apenas o que eu estou fazendo para o futuro do meu filho e não uma recomendação de investimento. Ainda ressalto que o primeiro passo para o investidor é ter uma reserva de emergência, que no meu caso, tanto meu filho quanto minha esposa já se encontram na minha reserva de emergência. Então, nesses investimentos aqui, eu nem vou falar sobre a reserva de emergência. Eu vou deixar um link de um outro vídeo que fala sobre reserva de emergência, caso você tenha dúvida. Eu vou deixar no card aqui em algum canto da tela e vou deixar na descrição do vídeo. Diante de toda a experiência que vem acumulando e o fato que será uma carteira que terá um acompanhamento mensal e não diário, nós vamos buscar por empresas mais seguras, que não possuem endividamentos ou que no máximo tenham um endividamento saudável, inclusive com boa distribuição de dividendos, que serão utilizados para a compra de mais cotas de ações. Por falar em dividendos, teremos uma carteira diversificada de fundos imobiliários, que terão a função de trazer recorrência nos dividendos mensais. Nessa carteira não teremos investimentos em ações estrangeiras e nem em renda fixa. Com a ressalva que são investimentos muito importantes em uma carteira balanceada e que na minha carteira pessoal eu já utilizo investimentos tanto lá fora quanto investimentos em renda fixa, e eu acho que é muito importante você ter uma parte do seu patrimônio também diversificado em dólar e uma parte em renda fixa, que também pode te ajudar nas oportunidades. Mas para o vídeo ficar muito longo, não vamos entrar nesses detalhes. E se caso vocês acharem que são necessários, deixem aí nos comentários que uma hora eu posso fazer um outro vídeo falando sobre a minha carteira pessoal, tá bom? Com relação à montagem do portfólio, nós vamos montar um portfólio baseado numa carteira mais segura, onde a paciência e o tempo que vão gerar mais resultados. A gente não vai ficar comprando e vendendo ações ou fundos imobiliários constantemente. No meu ponto de vista, para uma carteira geradora de renda, essa não vai ser uma atividade interessante. Então, nós vamos definir de cara alguns princípios para a nossa carteira, visando ao nosso objetivo que já foi falado, né? Pensando nisso, nós vamos buscar uma diversificação com no máximo 10 ações e no máximo 10 fundos imobiliários. Ou seja, nós vamos ter na nossa carteira no máximo 20 ativos, o que eu já considero ser o limite para uma pessoa física. Porque se eu trabalho fora, você trabalha fora, as pessoas que trabalham fora, não tem como você ficar controlando mais do que 20 ativos. Nosso tempo ele é limitado, eu não tenho como pegar e ficar lendo todos os relatórios de todas as empresas que eu acompanho se eu tiver uma quantidade muito alta. Então nós vamos definir isso como o limite máximo, mas provavelmente a gente vai ficar boa parte do tempo abaixo desse limite. Esse vai ser o nosso limite aí de 10 fundos imobiliários e 10 ações, vai ser o nosso limite. Para não haver uma concentração muito grande em um determinado ativo, nós vamos definir um limite máximo de 15% em cada ativo. Acredito que já é uma concentração grande você chegar perto dos 15%, mas nós vamos manter isso como regra para que a gente não deixe passar dos 15%, certo? E não vamos deixar passar de 30% no mesmo setor. Tanto nas ações quanto no fundo imobiliário, nós vamos tentar manter um pico máximo de 30% por setor. Esses vão ser os pilares da nossa carteira que vai nos guiar. Então vamos lá, pessoal, vamos dar um segmento e vamos mostrar quais foram as nossas primeiras movimentações da carteira.
Nossa primeira ação que nós colocamos na carteira foi a ação do Banco Bradesco. Estou colocando na tela algumas informações sobre o banco. Como vocês podem ver, ele é a gente chama de bancão, né? É um banco múltiplo, ele tem sua concentração, na maioria, em pessoa física. Ele foi fundado em 1943 no interior de São Paulo. São informações que, na hora de fazer a sua pesquisa, é bom você conhecer no que você está investindo, né? Como você pode ver ali na nossa pesquisa, o Bradesco ele tem agências bancárias em todos os estados do país. Praticamente todo mundo que vai estar vendo esse vídeo conhece um banco Bradesco, né? E além dos serviços bancários, ele também tem serviços de seguro. Agora nessa tela você está vendo alguns indicadores do banco. Ele está com PL de 8,44. Esse PL é abaixo da sua média. Ele está com preço patrimonial de 0,82, que também é bem abaixo da sua média de 1,51. Se você for olhar para os outros bancos, todos eles têm seu PVP acima desse valor. Inclusive o Banco do Brasil, que por ser um banco estatal, costuma negociar com desconto. Então você pode ver ali que nesse ano ele está pagando um dividendo yield de 7,13% e nos últimos 5 anos ele pagou um dividendo de 5,65%. Pela data de fundação lá nós vemos que já é um banco que tem 80 anos, então você pode ver que o histórico dele aqui ele é bom. A gente vê algumas informações interessantes, dá uma certa confiança pra gente. Mas por que o Bradesco está tão barato? O que eu costumo falar é que o banco nesses 2 últimos anos ele passou pela tempestade perfeita. Após a pandemia, ele foi um dos bancos mais prejudicados pela inadimplência das pessoas físicas no país. Enquanto o Banco Itaú acaba fazendo um empréstimo mais para empresas, pessoas jurídicas, e o Banco do Brasil muito agro, o Banco do Bradesco ele acabou fazendo muito empréstimo para pessoa física que teve uma inadimplência muito alta nos últimos anos. Ele também foi um dos mais prejudicados com o evento da Americanas, aquele rombo bilionário que até hoje ainda não tem muita explicação, que aparentemente foi uma fraude. Então não é à toa que os maus resultados refletem no valor da sua cota, e por isso ele tem andado com os múltiplos bem abaixo dos demais. No caso da nossa carteira, a gente sabe de todos esses riscos e sabemos que esses resultados podem demorar para voltar, mas entendemos que esse é o momento de estar entrando em Bradesco porque ele está bem descontado em relação aos demais. Mesmo ele estando bem descontado, ele tem conseguido pagar dividendos na casa dos 5%. Então a gente entende que a gente está comprando um banco grande, que não vai falir, que tem uma carteira de crédito muito grande, que tem um histórico muito grande, pagando 5% de dividendos a um preço muito barato e que tem a possibilidade de, quando retornar os seus lucros próximo dos seus pares, que seria o Itaú e hoje o Banco do Brasil, ele vai estar tendo muito mais lucro e esse dividendo ele vai se multiplicar para a gente. Essa é a ideia. Tendo em vista que ele também é uma composição da carteira, né? Ele não vai estar lá sozinho. Tá, gente? Agora vamos para a próxima ação. A próxima ação que nós vamos incluir na nossa carteira vai ser a Isacetip, mais conhecida como Transmissão Paulista. Ela é considerada uma das maiores empresas privadas de transmissão no setor elétrico brasileiro e a companhia atua em 17 estados do país. Ela é responsável por aproximadamente 33% de toda a energia elétrica transmitida. Ela foi fundada em 2006 e a empresa conta com uma equipe de mais de 1.400 colaboradores. Esses são só alguns dos dados da Transmissão Paulista, mas só para você saber, a Transmissão Paulista ela faz esses cabos que você vê quando está passando nas rodovias, ela faz realmente a transmissão da energia. E esse é um setor muito bom, eu acredito até que seja um setor bem seguro para a gente ter numa carteira, é como se fosse uma empresa defensiva. Por quê? Porque ela participa de leilões, ganha os leilões, realiza os projetos, e depois que ela tem aquele custo inicial de realizar os projetos, ela tem 30 anos, um período bem longo para usufruir daquele projeto. E depois ela não tem custo praticamente, ela só tem receita, porque o contrato já está feito. E usando ou não a energia, ela vai estar recebendo. Então por isso que esse tipo de companhia acaba pagando muito dividendo. Os indicadores. Ela está negociando com um preço-lucro de 6,73. Está bem próximo das médias dela, já teve um pouco acima, um pouco abaixo, mas se eu for comparar com os pares, ela está bem abaixo. O seu valor patrimonial também está abaixo. O seu PVP está em 0,91, que é bem abaixo da média dela, que é de 1,13, e abaixo também dos seus pares. Nesse ano, ela pagou um dividendo de 4,4, e nos últimos 5 anos, um dividendo de 12,28%. A Transmissão Paulista, ela não vem pagando dividendos tão recorrentes quanto ela pagava anteriormente. Nos 2 últimos anos, ela anunciou o dividendo somente no mês de dezembro para distribuir o dividendo no ano seguinte. Isso é um pouco do reflexo de um processo jurídico e também dos reinvestimentos que ela está fazendo em outros contratos, né?
Mas como você pode ver, já é uma empresa que tem 17 anos de existência, nunca deu prejuízo, paga bons dividendos e a expectativa de estar comprando ela agora, comprando ela num preço bom, que ela deve estar pagando dividendo em dezembro, e a gente quer estar já posicionado nessa ação, que vai ser uma ação que a gente tem interesse de ter por muito tempo na nossa carteira. A empresa se encontra num setor muito seguro, como eu já falei, as receitas são bem previsíveis, é conhecido por ser um setor de boas pagadoras de dividendos. Também um detalhe bem importante que esse ano a companhia vem participando de diversos leilões e ela já ganhou 3 leilões esse ano. Inclusive no último resultado dela, ela destacou que com o reajuste tarifário pode gerar um incremento na sua receita de 1,1 bilhões, que seria bem interessante para o nosso recebimento de dividendos nessa ação. Então, pessoal, para o vídeo não ficar muito longo, nesse vídeo a gente vai estar falando sobre essas duas ações, são duas ações que já estão na nossa carteira, eu vou colocar agora no final quanto nós conseguimos comprar ela. No próximo vídeo a gente fala sobre mais as ações sobre as ações ou os fundos imobiliários que a gente vai estar colocando na nossa carteira. Como já tem um dinheiro em caixa que foi reservado para o início dessa carteira, ainda nesse mês eu vou estar fazendo alguns aportes em fundos imobiliários e provavelmente umas 2 ações. E no próximo vídeo a gente já tenta falar de pelo menos mais 2 ou 3 ações ou fundos imobiliários que a gente vai estar pondo na nossa carteira. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma no aprendizado, você vê um pouco dos estudos que eu fiz, um pouco do que eu falei aqui. E se você puder curtir nosso canal, sair do nosso canal, compartilha para quem mais está querendo aprender sobre ações, quem está no seu iniciando sua trajetória com ações, quer ter uma vida melhor financeiramente. E até a próxima. Tchau, tchau.